Será que 1 minuto de felicidade é suficiente para uma vida humana inteira? Oi pessoal, eu sou a Cat e esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal. O meu objetivo é tornar esse universo literário mais interessante e mais divertido e, claro, influenciar as pessoas a fazerem a coisa mais legal desse mundo, que é ler. No vídeo de hoje eu trouxe um clássico da literatura russa mundialmente conhecido, Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, um livro que vai te fazer dar um mergulho no oceano da solidão e da paixão e, claro, pensar muito nas questões que nosso querido Dostoiévski aborda durante todo o enredo. Diferente dos outros livros do autor, em Noites Brancas nós não temos muitas críticas sociais ou quase nenhuma. Aqui, nesse livro, o foco é exclusivamente em sentimentos como o amor, a solidão e a idealização. Então, se você nunca leu um livro do autor e está curioso para saber por que Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, é tão famoso, pega sua pipoca, ajeita a postura e vem comigo que eu vou te explicar tudinho. A história tem seu palco na cidade de São Petersburgo durante o verão, onde um fenômeno incrível acontece. As noites nunca escurecem, então é normal que até 1 da manhã ainda esteja claro pela cidade. É nesse cenário melancólico e até um pouco mágico que aparecem os nossos protagonistas. Então, de um lado nós temos o Sonhador, um personagem que não diz seu nome, mas se intitula assim como Sonhador, já que ele passou e passa grande parte da sua vida preso nos seus pensamentos e sentimentos. E é nessa atmosfera de idealizações que ele encontra a nossa querida Nastienka, uma jovem de 17 anos, tão sonhadora quanto ele. A partir daí, eles começam a se encontrar todas as noites num banquinho e começam a compartilhar suas histórias, seus sonhos e seus sentimentos. Para mim, foi super interessante ver como a realidade é sentida por esses dois de uma forma muito diferente. Para o nosso sonhador, os encontros são como uma coisa quase mágica. Então, a todo momento na história surgem diálogos da parte dele, na esperança de viver um amor real, aquele que ele tanto vive idealizando na sua cabeça. Já para Nastienka, os encontros que eles têm à noite são como um refúgio, já que o coração dela já está comprometido a uma outra pessoa. Então, em Noites Brancas, o Fyodor Dostoiévski faz um jogo incrível entre o que é imaginação e o que é, na verdade, a realidade. E também ele traz uma lição super importante sobre como o pouco tempo ao lado de alguém pode ser marcante por uma vida inteirinha. Agora nós vamos fazer uma análise geral do livro, considerando alguns pontos que são importantes para mim durante a leitura. E a primeira de todas, é claro, que é a escrita. A escrita de Dostoiévski é cativante até a alma. E alguns diálogos na história são tão ilusórios que algumas vezes chegam até mesmo a ser patético, como o próprio sonhador fala. Então, apesar de ser um livro de 1848, em Noites Brancas, a escrita ela não é tão difícil, ela é tão apaixonante, tão cativante que eu mesma li, às vezes, o mesmo capítulo 2 vezes, só para poder me deliciar um pouquinho mais da escrita impressionante do Fyodor. Se você já quis ler Noites Brancas, mas achou que encontraria ali algumas dificuldades, pode ir sem medo, porque a escrita é poética, o livro tem poucos capítulos e você vai conseguir entender facilmente. Agora falando sobre os personagens, talvez aqui seja a minha maior dificuldade em passar uma mensagem clara para vocês, porque nós temos dois personagens completamente interessantes. Então, o primeiro personagem é o Sonhador e o nome dele já diz e já traz uma noção pra gente de quem esse homem é. É um personagem que vive ali sozinho, sempre perdido nos seus pensamentos, nos seus sonhos. Pra fugir dessa realidade angustiante que é a vida dele, ele vive criando sonhos, imaginários e romances inteirinhos na cabeça dele. É um personagem que traz ali muitas reflexões e pra mim a maior delas foi até onde é seguro idealizar os momentos e as situações pelas quais nós passamos. Tem uma parte de Noites Brancas que é logo no comecinho, quando ele está se descrevendo, que é o fato dele ter familiaridade com as casas e as ruas de São Petersburgo e ao mesmo tempo não ter familiaridade com as pessoas e muito menos proximidade com elas. Então, para o sonhador, viver nesse mundo dos sonhos é praticamente vital. Já a nossa querida e boa Nastienka é uma jovem sonhadora, sensível, doce, mas tem ali os seus pezinhos no chão. Apesar da solidão que a nossa jovem Nastienka também se encontra, ela já conheceu o amor e, na verdade, seu coração bate assim por uma pessoa.
Então, eu gosto como a Nastienka traz esse ar mais leve para a história e para os diálogos. Ela mesma se julga uma jovem não tão profunda e não tão sábia quanto o sonhador. E no começo da história, a Nastienka, ela impõe uma condição ali para o nosso sonhador, mas quando você menos espera, ela quebra o coração dele e quebra o nosso também. Ó, me ame, não me deixe, pois eu o amo tanto neste momento, pois sou digna do seu amor. Mereço este amor, meu querido amigo. Nastienka, por quê? Agora falando um pouquinho da mensagem de Noites Brancas, para mim é claro que o Dostoiévski aborda muito a solidão, né? Então aqui a gente tem um tipo de solidão muito profunda que torna o sonhador muito vulnerável. Então é o personagem que vive ali perdido nos seus pensamentos, ele perde o tato com a vida real, ele não consegue interagir, não consegue ter proximidade com as pessoas. Um sonhador, ele não tem com o que se alegrar, sabe? Para ele, tudo que existe para ele são os seus sonhos, e é só isso que ele tem, porque pelo menos dos sonhos o sonhador tem algo. E a outra mensagem fortíssima que eu senti em Noites Brancas é sobre a questão da idealização. Então o nosso sonhador, ele passa tanto tempo perdido no mundo dos seus pensamentos que ele acaba criando uma visão muito superestimada do amor e da Nastienka, como se a Nastienka fosse uma jovem perfeita, e que na verdade não é bem assim que a banda toca. Sobre a questão da idealização, faz a gente pensar um pouquinho. Será que a vida é cruel ou será que fui eu que perdi tempo demais idealizando algo que nem chegava perto do que é real? E agora falando de frases impactantes, e Noites Brancas, apesar de ser um livro com pouquíssimos capítulos, é um livro de frases super profundas e impactantes. Confesso que foi difícil vir aqui e escolher a minha favorita, o que mais me marcou, mas tem uma que é muito especial para mim e eu vou ler um trechinho dela para vocês agora. Eu não posso deixar de vir aqui amanhã. Sou um sonhador. Tenho tão pouco da vida real que momentos como este, como agora, considero tão raros que eu não posso deixar de ficar repetindo-os em meus devaneios. Dostoiévski, gente, simplesmente Dostoiévski. Apesar de ser um romance bem curtinho, Noites Brancas é um romance completamente convidativo e profundo. Então ele vai trazer aí muitas questões sentimentais que com certeza vão fazer você imergir nesse livro, refletir e quem sabe não derramar algumas lágrimas. Não tem como não dar 5 estrelas para essa obra de arte. É um romance inspirador que vai te fazer pensar que é você que está ali debaixo das noites claras de São Petersburgo, no banquinho sentado ao lado do sonhador e da Nastienka, ouvindo e compartilhando os diálogos que eles têm. Minha opinião, Noites Brancas é, sem dúvidas, uma boa porta de entrada para os livros clássicos. Então, se você quer mergulhar nesse mundo dos clássicos, comece por Noites Brancas e você sairá super satisfeito. Não tem erro. Chegamos ao final desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, então eu estou me acostumando ainda em como me expressar. Eu tentei fazer um vídeo breve porque é um livro muito profundo, então foi bem difícil, mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber, você já leu esse clássico? Se você já leu Noites Brancas, essa obra do nosso querido Dostoiévski, tão conhecida por aí, comenta aqui embaixo porque eu quero saber como é que foi a sua experiência de leitura, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que é fãzão de clássicos ou para aquela pessoa que você está tentando convencer a ler Dostoiévski. Então é isso. Beijinhos, vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau!